Olá, seja muito bem-vindo, assim que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. É uma grande alegria poder estar aqui presente consigo neste programa Teologia do Amor. O meu nome é Marta Faustino e estou a apresentar este programa que tem como base as catequeses do Papa João Paulo II. Se é a primeira vez que nos assiste, não desligue a televisão nem mude de canal, porque este programa promete. Seja assim que tem 15, 20, 30, 40 ou 50 anos, este programa é para qualquer faixa etária. Seja muito bem-vindo a este programa. Eu não estou sozinha neste programa, tenho aqui comigo o Padre Miguel. Seja muito bem-vindo, Padre. Muito obrigado por mais uma vez nos acolher, a nós da Comissão Organizadora do Simpósio sobre a Teologia do Corpo, neste programa sobre a Teologia do Corpo do Papa João Paulo II. É com grande alegria que estamos aqui e que vamos mais uma vez falar sobre esta relação do corpo e do espírito, como Deus nos quer unidos ao seu amor. Muito obrigada, Padre. E temos também connosco Maria José Vilaça. Seja muito bem-vinda. Olá, Marta. Muito obrigada. E assim, espectador, muito obrigada por mais uma vez estar connosco aqui. Vamos neste momento de partilha sobre a Teologia do Corpo. Isso mesmo. E hoje com o tema Corpo e Espírito, Unidade ou Ruptura. Para iniciarmos este tema, hoje vou pedir ao Padre que nos leia uma passagem da Bíblia. Muito bem. A passagem da Sagrada Escritura de hoje, que iniciamos, é de Gálatas 5, 16 a 17. E diz o seguinte: Digo-vos, pois, andai segundo o Espírito e não satisfaçais os apetites da carne. Porque os desejos da carne são opostos aos do Espírito, e estas aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que querieis. O Senhor, assim, com esta palavra de São Paulo, acaba por nos dizer que há em nós uma tensão que é preciso colocar no sítio entre o corpo e o espírito. E aqui é uma certa antagonia entre uma coisa e outra, entre os desejos do espírito, os anseios do espírito e os desejos da carne, que são diferentes. Não estamos a falar apenas dos impulsos, embora também disso, mas estamos a falar num sentido moral. Nós, por um lado, sentimos o desejo da santidade do nosso espírito, por outro lado, o nosso corpo tem desejos contrários que nos fazem, tantas vezes, não corresponder com a nossa vontade àquilo que o nosso espírito pede no desejo de santidade e de vida. E por isso é para este encontro de hoje um tema e um texto muito importante. E conseguimos perceber através desta leitura que é uma temática muito atual, principalmente até para os nossos jovens, não é? Em que hoje ouve-se tanto falar de seguirmos os apetites da carne, e então aqui acaba por nos dizer, como o Padre estava a dizer muito bem, que temos os apetites da carne, mas também temos a parte espiritual e que temos que a cuidar, não é? Maria José, o que eu pergunto é, o que é a pureza e como é que se relaciona com o amor? Bem, a pureza, para já, é uma exigência do amor. É olhar o outro com o mesmo olhar com que Deus olha. E para isso é preciso viver segundo o Espírito. E neste sentido, eu queria, se calhar, voltar um bocadinho atrás, porque eu acho que às vezes as pessoas tendem a pensar que há uma divisão na nossa pessoa. E isso, corpo para um lado, espírito para o outro, mas quando São Paulo diz isto, refere-se a viver segundo o Espírito Santo, a viver segundo a lei de Deus. Não se refere a sermos muito espirituais e cancelarmos os nossos desejos e cancelarmos o nosso corpo e maltratarmos o nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, não? E é uma coisa boa, não é? E os nossos desejos, como já temos dito aqui várias vezes, os nossos desejos bem ordenados, bem controlados, bem orientados, remetem-nos para o desejo de Deus, que é o desejo maior que temos, não é? Portanto,
É preciso é perceber isso e não cair eu acho que se cai muito nesta tentação e então hoje em dia cai-se imenso nisso porque nós hoje estamos muito influenciados pelos espiritualismos orientais que cancelam o desejo. Por exemplo, o budismo, que é uma coisa que está muito na moda. Não sei porquê no mundo ocidental, mas está muito na moda. Quer dizer, sei porquê e já posso explicar porquê. Mas o que é que acontece com o budismo? É que as pessoas sentem isto, sentem esta divisão. O meu corpo quer coisas que se calhar não são de acordo com aquilo que é o espírito, não é? O nirvana. Exatamente. E então a solução é cancelar o desejo. Anulá-lo. Exatamente. Com isso vem a anulação da própria pessoa. Não é? Exatamente. E aumenta ainda mais a divisão. Porque a pessoa vive o tempo todo como que a fazer um esforço estoico de superar os seus desejos para atingir o tal nirvana, que seria um estado em que o desejo não existe. Um estado de elevação espiritual em que não há desejo de nada. E isto é totalmente desumano. Não é? Aquilo que parece-me que uma das coisas que faz de nós, seres humanos, pessoas, é a capacidade de sermos movidos pelo desejo de coisas boas. Não é? Pessoas sem desejo não faz sentido. Porque eu estava a dizer porque é que isto é moda hoje em dia no mundo ocidental. Eu penso que nós andamos muito tempo a esquecer-nos que Deus existe e que tem que estar na nossa vida e que não faz sentido a nossa vida sem Ele. E no fundo, acabamos por cancelar esta dimensão de viver segundo o Espírito. Fizemos ao contrário. Agora cancelamos os desejos e não conseguimos viver segundo o Espírito também. Mas, no fundo, esta busca dos espiritualismos orientais é um bocadinho uma tentativa de ir à procura da nossa dimensão espiritual. Não é? Até para nós cristãos, essa tensão existe, quer dizer... Claro. E nós, por um lado, sentimos o anseio de viver esta comunhão com Deus e com o nosso corpo, porque é muito interessante, porque aqui em Gálatas, o que são contrários e desafiantes são os desejos, não é o corpo e o espírito que andam um contra o outro. Exatamente. É os desejos que cada um tem. É preciso conformar os desejos de um aos desejos do outro. E como isto é difícil, parece mais fácil se negar um. É. Enfim, aparecendo, neste caso no budismo, não é? Pelo menos neste budismo ocidental, assim tal qual o conhecemos, que enfim, se eu tentar não falar, não o ter em conta e ser apenas espiritual, mas o problema é que eu não consigo fazer isto, não é? Não. Vejo muitas vezes, muitas pessoas a dizer, e até com algumas cisões, porque dizem, não, eu quero ser um cristão muito sério, mas enfim, também quero ser bonito, quero ser aparentemente até por causa desejável, até por causa da minha profissão, da maneira como estou. Mas enfim, mas eu sou espiritual ou sou do... Quer dizer, Eu sou católico, mas a minha empresa tem que dar lucro. coisa deste género, assim. Não é? Que é completamente patético, como se fosse impossível viver no mundo em que vivemos e depois há uma secção de nós que é católica e há outra secção que não é. Quer dizer, não pode ser, não faz sentido. E depois falo muito do meu espírito e de como eu quero. Eu não tive uma conversa com um amigo meu e isto estava aqui a virar a cabeça. E ele é um homem muito santo, graças a Deus, mas no trabalho dele precisa muito do corpo, que é um homem que dá aulas de dança e tudo mais. E dizia, eu por um lado procuro a vontade de Deus enfim, quer dizer, eu preocupo com o meu corpo, mas eu quero ser o espiritual. E há aqui e às vezes isto é uma cisão. É mesmo? É uma porque eu preciso de ser tão profundamente corpóreo para aí encontrar o espiritual, não é? E por isso não há propriamente
Não, porque há aqui um embaraço a determinada altura, não é? Quer dizer, eu cuido do meu corpo, quer dizer, eu tenho que fazer ginástica, eu tenho que ir ao ginásio, ou tenho que ir fazer não sei o quê, até para me manter ativo, porque o meu trabalho não dá para isto, ou porque não sei o quê. Mas se calhar não devia tratar assim, quer dizer, se calhar tenho é que... Não, quanto mais o corpo estiver apto a amar, mais é possível experimentar o amor, que é uma coisa espiritual. Isso é extremamente importante as pessoas saberem, porque realmente é uma cultura que nós vivemos hoje em Sim. dia. E é uma dificuldade que nós temos até de olharmos para o nosso corpo, de gostarmos do nosso corpo e de nos sentirmos até com uma culpa de fazermos isso, não é? Parece que o corpo não é uma coisa boa. Os desejos do corpo é que não são assim muito bons, mas aquilo que Mal orientados. mal orientados, não é? Mas o corpo é uma coisa muito, muito boa, quer dizer, e a gente tem que cuidar dele para que ele possa ser sinal da vida de Deus, quer dizer. E às vezes a gente anda aqui assim a tentar disfarçar que, enfim, cuidamos, mas não cuidamos, queremos é o espiritual, em vez de encarnar, de facto, Jesus, que é Deus, encarnou, quer dizer. Exatamente. Exato. E viveu com as mesmas contingências que vive qualquer um de nós pelo facto de ter um corpo, não é? Exatamente. É evidente que isso nos causa alguns constrangimentos e estranheza e percebemos alguns limites, mas isso não é necessariamente mau, quer dizer, depende da maneira como se vive isso, não é? Jesus, se fez carne, se fez corpo, é a melhor maneira de nos dizer que isso é bom, quer dizer, se tivéssemos dúvidas. Não é? Exatamente. E da mesma maneira que estávamos a falar das empresas e da forma de gerir a vida social e a vida empresarial e a vida, enfim, agora faz sentido também perceber, então que se vive esta coisa da crise e tudo isso, também faz sentido perceber que também há uma forma de lidar com a vida profissional não separa, dentro desta unidade, que não separa a carne do espírito. Ou seja, nós, no trabalho, é suposto que amemos as pessoas da mesma maneira que nas nossas relações, quer dizer, enfim, dentro do género, não se ama todos da mesma maneira, mas no sentido de afirmar os outros, de afirmar a dignidade dos outros, de valorizar o trabalho dos outros, e por isso pagar o trabalho é uma coisa boa e justa, não é? Receber dinheiro pelo trabalho que uma empresa faz é uma coisa boa e justa. Tudo dentro da ação, orientação e da justiça, do bem comum e do bem do outro, não é? Não querer tirar lucro, mas também, se trabalha, tem que receber... Porque não tirar lucro e investir o lucro noutras coisas que são boas, quer dizer, não há mal nisso, não é? Eu acho que nós vivemos esta ruptura não só ao nível da afetividade, ao nível da sexualidade, ao nível das nossas relações com a família, ao nível dessas coisas que saltam mais à vista nas catequeses da teologia do corpo, mas muito também em relação a tudo o resto da nossa vida. Se formos a ver, vivemos numa ruptura permanente, como se de facto, a nossa relação com Deus fosse uma gavetinha que se abre ao domingo 1 hora por semana e pronto, e não se mexe muito porque não sabemos integrar na nossa vida, nas vicissitudes do dia-a-dia, nos problemas, nas coisas comezinhas do... Eu lembro-me sempre de um padre que me dizia: Nossa Senhora, quando estava a fazer a comida, o almoço, o jantar, o arroz e tal, estava... Agora não sei o que é que eles comiam. Lá em casa come-se muito arroz. Certeza que ia rezando pelas pessoas que estavam à volta dela e, portanto, havia uma unidade na vida dela, não havia coisas separadas. E isso para mim foi muito útil, quer dizer, eu comecei a rezar pelas pessoas da minha família quando ia pôr a roupa na máquina, quando ia tirar a louça da máquina e quando ia fazer alguma dessas tarefas que normalmente as pessoas fazem. Que chatice, agora tem que fazer isto, não é? Não são coisas muito elevadas e artísticas e tal, nem muito intelectuais, nem não sei o quê, mas pode ser uma excelente oportunidade para nós rezarmos, por exemplo, por aquelas pessoas, para pensarmos nelas. Interessante essa visão. Eu acho que isto tem a ver com a unidade. Eu uma vez escutei um casal francês, da comunidade de Emmanuel, que falava disso, que ela dizia que aquelas coisas que lhe gostavam mais, deste género de lides domésticas, ela, de passar a ferro e tal, ela oferecia a Nosso Senhor por ele.
pelo seu esposo. Exatamente. Pois. E ele, quando era no trânsito, a caminho do trabalho, não sei o quê, aquelas coisas típicas, não é? Oferecia aquela... É neste desejo de unidade, não é? É de viver tudo na nossa vida diante de Deus, não é? E isso é que dá unidade à vida. Quer dizer, não é ser muito bom nisto ou muito bom naquilo à custa do nosso esforço e depois andamos todos compartimentados, mas é viver tudo, todos os momentos da nossa vida diante de Deus, sejam eles de que natureza forem. É interessante, nós vemos que também quando se fala de pureza ou impureza, nós costumamos pensar logo nos mandamentos 6 e 9, não é? Não cometer adultério, guardar castidade nos pensamentos e nos desejos. A pureza não está restrita a estes mandamentos, Padre? A pureza é uma clarividência. É o ver claro o mistério da vida da pessoa. E acontece em muitas áreas, como a Maria José estava a falar. É claro que a pureza na sexualidade, e o Papa João Paulo II viu isso muito claramente, é um lugar onde... É um lugar central da nossa vida. Para qualquer um de nós. Talvez porque nessa área especificamente o instinto pode ser tão dominante que nos faz perder toda a clarividência. Enquanto que noutras coisas o instinto não nos comanda tanto. Pois. Não é? Como assim? Pensemos noutras coisas. Ou precisamente na questão da sexualidade. O instinto pode dominar completamente o agir da pessoa. E às tantas a pessoa já entrou num esquema tal que já não consegue pensar com a vontade. Já está dominada pelo instinto. Quer dizer, se tu me fazes um trabalho qualquer e eu, em vez de pagar 5, paguei-te 10, ou em vez de pagar 10, paguei 5, quer dizer, tu ficaste com mais ou com menos, mas ficaste com alguma coisa, não é? Aqui, se eu, em vez de te amar, te usar, é uma coisa diferente, quer dizer, não é? Se eu te amar menos, isso fica marcado mais no teu ser, no teu coração, não é? Na tua vida, do que se recebeste mais ou menos por um trabalho, quer dizer, não é? É claro que fala do mesmo, em última análise, vamos dizer assim, em termos platónicos não é o mesmo arquétipo, mas depois na prática são coisas diferentes, não é? No mundo das coisas. Toda mesmo a nossa consciência. Todo o instinto, na área da sexualidade, toda mesmo a nossa consciência. Há um ditado popular que diz isto de uma Nas maneira... outras coisas também, mas em níveis diferentes. Em intensidades diferentes. Em intensidades totalmente diferentes. Sim. Totalmente diferentes. Aquela história do amor é cego. Sim. Quer dizer, não é que o amor seja cego e nem poderia ser. O amor tem que estar ligado com a verdade, não pode ser cego. E podemos dizer isso, mas é porque as pessoas quando amam não olham tanto aos defeitos e tal. Quer dizer, ok. Na verdade, ou é preciso amar os defeitos, pronto, há assim aquelas formulações bonitas. Mas, na verdade, eu penso que se diz isto porque se a pessoa estiver totalmente entregue aos seus instintos, a única coisa que faz é procurar o prazer e utiliza tudo o que estiver à mão. E por isso, hoje em dia, há coisas completamente perversas e disparatadas que revelam isto. Quer dizer, nós no mundo hoje encontramos coisas completamente absurdas. Não é? E já falo muito para lá da pedofilia, quer dizer. Nesse caso, o amor é cego, não estamos a falar do amor. Claro que não. Estamos a falar do instinto, ainda por cima de um instinto muito mal orientado. Porque nos animais o instinto é bem orientado. Nós, como não é suposto, isto agora já é teoria minha, mas como não é suposto nós vivermos de acordo com os nossos instintos, quando a gente se mete aí, nem o instinto sai direito. Não é? É um bocado isto que acontece. Pode ser uma tese de doutoramento de alguém que não é minha, de certeza. O homem é capaz de viver segundo o espírito. Isto é, não é demasiado difícil controlar os desejos e os instintos. De acordo com isto que nós estamos a falar, não é, Padre? É difícil, é. Agora, é possível fazê-lo também. O problema disto de controlar os instintos, parece frágil a expressão, mas de colocar as coisas no sítio. Que eu preciso ter poder para fazer isso. E eu sozinho não tenho. Não é? E eu preciso do Nosso Senhor para isso. E preciso da oração e da comunhão com Ele para colocar cada uma das coisas no seu lugar. Porquê? Porque aí ganho uma distância.
É muito curioso, não é? E isto já tenho falado várias vezes, quer dizer, Jesus, antes de tomar alguma decisão, ia para fora falar com o Pai para ver o que é que vamos fazer. Não é? E nós passamos a nossa vida a responder às coisas e hoje cada vez temos mais 1001 coisas a responder. Não é? E não tiramos um tempo para estar com o Pai e perguntar-lhe o que é que tu queres que eu faça com tudo isto, aquilo que eu tenho para fazer. E aqui é preciso ir ter com o nosso Senhor e perguntar, Senhor, o que é que tu queres? Porque eu sei que aquilo que tu queres vais-me dar força para fazer. Porque é segundo a tua vontade, porque é com o teu Espírito. E o teu Espírito tem muito mais força do que a minha carne. Não é? Sim. Não é? Isto, ou seja, isto não é em termos só físicos, vamos dizer assim. É em termos, quer dizer, a minha vontade, por mais força que tenha, é sempre uma coisa muito pequenina, ao pé da vontade de Deus, que teve poder para criar isto tudo. Não é? E por isso, eu tenho que ter pelo menos a noção básica de que Ele poderá sempre imensamente mais do que eu. E tenho que lhe pedir, Senhor, o que é que tu queres? E porquê? Porque o nosso Senhor nos enviou o seu Espírito, é possível chegar a isso. Não é? Chegar a perceber o que é que Deus realmente nos quer e o modo como o fazer, que está intimamente ligado àquilo que o nosso Senhor veio cá nos dizer e veio cá nos não só ensinar, mas especialmente dar o poder para... O que Jesus vem fazer é fazer dar a este mundo um homem que passasse pela morte sem precisar de lá estar. Não é? E que pudesse nos levar com Ele para o céu. E nós que merecíamos a morte, deixamos de a sofrer por causa dele. O que quer dizer que estes nossos instintos desordenados, por causa também do pecado original, ficam, se nos unirmos a Deus, dissipados. Falamos da redenção aí? Claro que sim. Claro que sim. João Paulo II, numa destas catequeses, diz, e vale a pena citar exatamente o que ele diz: nesta luta entre o bem e o mal, o homem mostra-se mais forte graças ao poder do Espírito Santo, que, operando dentro do espírito humano, faz com que os desejos deste frutifiquem para o bem. Quer dizer, não é só a força do espírito, mas é o próprio transformar dos desejos. Nesse sentido de desordenar. É o sentir, ganhar os sentimentos de Cristo. Não é? São Paulo, na altura, também fala disso. Não é? Do querer ter os mesmos sentimentos que haviam em Cristo Jesus. Os sentimentos, quer dizer, é uma coisa tão interior. Não é propriamente querer ordenar a minha vontade para sei lá, para pôr tudo muito direitinho, para fazer não sei o quê. Então vou fazer uma pressão. Não é força para ter a pressão. Não é? Para sair direitinho. É outra coisa, é ganhar por dentro a forma do próprio Cristo. Não é? Porque os sentimentos não são uma coisa da vontade. Não é? A gente até costuma dizer que o sentir não tem sequer, não é moral. Não é? Se me ofendem, eu sinto-me ofendido. Quer dizer, isto não é uma coisa, o sentir não tem um efeito moral. Se eu a seguir não gostar lá a pessoa que me ofendeu, isto já tem consequências morais. Mas o sentir é uma coisa muito interior. E o que Jesus pede é que a gente mude o sentir. Diz, e eu dou-te isso, não é? Quer dizer, isso é possível. Isso é possível. Isso é fantástico, é perceber que isso é possível. Sim. Eu dou-te essa possibilidade. Eu dou-te o meu espírito para que tu possas viver essa intimidade. Portanto, através da redenção, nós conseguimos fazer... aquilo que sem ela não conseguiríamos nunca. Sim. Aliás, há sempre esta passagem de Gálatas que diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benevolência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio de si. São frutos do Espírito. Quer dizer, são tudo coisas que nós gostaríamos de sentir permanentemente. Sem dúvida. Não é verdade? Agora, perceber que são frutos do Espírito. É qualquer coisa que nos é dado e que é fruto de outro. E com união, só estando em união, não é? Com o Espírito, com Deus. Desculpe, neste caso Espírito Santo, não é? Espírito Santo, exatamente. Só deixando-nos permear pelo Espírito Santo para que isto possa frutificar em nós. Mas isto pode acontecer. Para finalizar, uma última pergunta.
O que é a doutrina paulina da pureza, de que o Papa João Paulo II tanto falava? E pode resumir-se, Padre? A doutrina de São Paulo sobre a pureza está ligada essencialmente a esta vida no Espírito Santo. Porque ele percebe as consequências do pecado original, percebe aquilo que Deus lhe deu a ele, que andava perdido, não é? E ele orienta tudo segundo esta vida no Espírito, o viver em Cristo, de que ele fala. Ou seja, viver em comunhão com o Senhor no seu Espírito, para poder, em Cristo, ser elevado ao céu. Não é? Aspirar às coisas do alto, como ele fala. E por isso, o São Paulo, quando nos fala, pede que deixemos tudo de lado, não é? Considerei tudo como esterco, chega ele a dizer, em relação àquilo que é viver em Cristo Jesus. E é importante que o nosso coração queira muito isto, queira muito perceber o quão importante é viver no Espírito Santo. O Papa João Paulo II percebeu que e acho que percebeu aquilo que é o mistério da Igreja, graças a Deus. Não seria como o Papa não percebesse, mas deu-nos esta graça de poder ver renovada esta maneira própria de ver a vida cristã, não apenas como um sentido moralizante daquilo que eu dizia há pouco, apenas da força para fazer tudo certinho, mas no viver com a largueza do Espírito e com a presença de Deus, com a presença do próprio Cristo. Porque isso verdadeiramente rasga o coração, o abre e o faz alcançar um horizonte novo. Eu acho que é muito importante que o nosso coração perceba isto, não é? Eu só queria acrescentar uma coisa, porque também fala-se muito da doutrina paulina da pureza e eu fiquei um bocadinho espantada quando comecei a estudar isto, no fundo isto é uma visão também revolucionária, porque nós tendemos a ordenar as virtudes, aquilo que faz de nós boas pessoas são as virtudes, pronto, e depois as virtudes ordenam-se de acordo com o sistema, há vários sistemas, há várias teorias sobre isso, e depois as virtudes mais importantes são estas, e as outras não tão importantes, mas também, e tal. E no fundo São Paulo o que faz é remeter tudo para a pureza, ou a impureza, que é a antítese da santidade. E a pureza acaba por ser aquilo que invade toda a nossa forma de estar, de olhar, de nos relacionarmos, de amar, de tudo, não é? Quer dizer, não sei se isto é mais ou menos assim, mas pareceu-me que era um bocadinho esta a revolução de São Paulo, e por isso é que é uma coisa diferente, uma doutrina diferente. E conseguirmos então viver esta unidade. Bem, estamos a chegar ao fim do nosso programa, temos que terminar. Contamos também consigo aí em casa para nos enviar as suas perguntas, dúvidas, até propostas, para nós não estarmos sozinhos. Podem enviar para o nosso e-mail teologiadoamor@cançãonova.pt ou ainda ligar para o 249 530 600 ou enviar uma carta para Programa Teologia do Amor, Estrada da Batalha, número 68, apartado 199, 2496 908, Fátima. Agradeço ao Padre Miguel e à Maria José pela presença aqui no programa. Esperamos contar com vocês para um próximo programa. E o próximo tema é os mestres da suspeição. Até lá, se Deus quiser.